Faz as Contas, um papo descomplicado sobre os cuidados com o seu dinheiro. Oferecimento Avenue, cada vez maior e mais completa. Saiba mais em avenue.s. Next, com Next, um banco 100% digital e gratuito, você faz acontecer. E Autocompara, o jeito de fazer seguro foi atualizado. Acesse, compare e contrate. Mix! Bora começar mais um Faz as Contas aqui na Mix. Eu sou a Bruna Aleman e estou acompanhada da Karina Andrade, que hoje ela tá responsável por trazer todas as dúvidas dos ouvintes. Não é, Ká? Exatamente. Olha que responsabilidade a minha, né? Que é de levar pra você as dúvidas que o pessoal mandou em todas as plataformas da Mix, no Instagram, no WhatsApp, no Facebook, enfim. E eu já tô sabendo que hoje a gente vai falar de investimentos em renda fixa, certo? Sim, a gente vai juntar todas essas informações. Você trouxe bastante perguntas sobre isso? Beleza. Mas tem um específico, na verdade. Não, exatamente. Na verdade, eu trouxe uma questão em específico e eu confesso que apareceu diversas vezes pra gente lá nos portais da Mix, enfim. Uma questão relacionada a debentures. O que é? Bru, pelo amor de Deus, o que é isso? Porque quando eu vi, eu falei assim, gente, parece um monstro de Stranger Things, né? Porque a palavra já é bem complexa. Eu espero que, bom, com a sua didática é sempre muito mais fácil. O que é isso? Vamos começar do zero, então, afinal, o que são os debentures? Olha, deveria ter um nome muito mais tranquilo, porque o que é exatamente é muito simples. Por exemplo, um dos primeiros produtos de investimento que a gente fala é você pegar e investir em tesouro direto, que é você emprestar o dinheiro pro governo, certo? Você compra parte da dívida pública ali, né? Então o governo vai, distribui e fala, você quer um pedaço? Eu te pago com juros, ok. E a debenture é a mesma coisa, só que pra empresa privada. Então assim, tá vendo? Tudo tranquilo. Não é um bicho do Stranger Things, na verdade é bem mais simples do que isso. É bem mais simples. O nome dela, que é difícil, não sei, a gente até depois poderia, né, ir atrás do latim, eu vou até fazer isso pra poder ver a origem da palavra, né? Exato. Mas assim, a funcionalidade, né, como o produto funciona, é exatamente dessa forma. Então a única diferença ali, que ao invés de você estar comprando um pedaço de dívida do governo igual no Tesouro, você tá comprando de empresas privadas. Como, por exemplo, a gente tem alguns produtos que a gente empresta dinheiro pro banco, que no caso é o CDB. Então, assim, é só essa... CDB de Tesouro Direto é muito mais comum, a gente escuta muito mais, Sim, né? muito mais. Debenture é um pouquinho mais difícil, assim, da gente... Bastante mais, mas eu confesso que só de entender o que significa, eu já tô mais tranquila. Pra você ver, não precisou de nenhum dicionário, nenhuma enciclopédia. Existem tipos de debentures? Sim, existem tipos de debentures diferenciados, né? Esses tipos, na verdade, são se eles são incentivados, se não são incentivados. O que seria um incentivo? Você tem alguns determinados, por exemplo, setores na nossa economia, como agronegócio ou a indústria imobiliária, construção, que o governo dá aquele incentivo dependendo da obra que você for fazer, ou dependendo para que vai ser o destino daquela agricultura, eles incentivam aquilo diminuindo os impostos. Certo. Então isso seria uma debenture incentivada, porque você não paga o imposto de renda, né? Isso é muito importante. Tem a debenture simples, que é simplesmente a empresa fala lá, ela faz o catado das dívidas dela e fala, olha, eu tenho tudo isso e eu tô precisando de dinheiro. Por que a gente compra a dívida da empresa? Porque a empresa provavelmente está com uma dívida muito grande, se ela for atrás do banco a taxa é muito cara, então ela fala, vou juntar tudo aqui e vou dar pro investidor. E se ele comprar, eu vou ter caixa, então quer dizer, vou ter dinheiro na mão, vou continuar fazendo meus projetos e pago juros pra ele lá na frente, porque até eu pagar ele, eu já construí, já vendi meu projeto e já tá ótimo ali. Então, essa daí é uma debenture simples, é a compra efetiva ali de parte daquela dívida, né? Então, as principais, existem outras, mas as principais que a gente conhece hoje são essas duas. É só por uma questão de estrutura mesmo. Entendi. Mas aí cai numa outra questão que também apareceu bastante pra gente aqui, que é o seguinte, por que eu escolheria então os debentures pra investir? É uma ótima pergunta, na verdade. Ela é uma pergunta muito recorrente, porque nós temos muitos produtos de investimento. Se eu fizer uma lista
a gente tem mais de 55 produtos de investimento. Então, imagina. Puxa. Você pegar seu dinheiro. Fala assim, não, eu vou investir nesse aqui. Por quê? É muito difícil. Na verdade, a gente tem um termômetro dos investimentos. Então, você emprestar o dinheiro para o governo, comprar uma dívida pública do governo, é considerado mais seguro. Daí depois você empresta para o banco, daí depois você vai emprestando, enfim. Daí você vai diminuindo. Quanto mais você for diminuindo no termômetro, né, uma escala, vamos se dizer, você começa lá em cima. Quanto mais para baixo você for, mais risco tem. Então a debenture nessa escala, ela tá abaixo do governo, abaixo do banco, porque esses são considerados mais seguros. E qual que é a regra número 1 do investimento? Mais risco, mais retorno. Então a chance de você ganhar dinheiro é maior, só que você tem mais risco, entendeu? Entendi. Porque você pode correr, vamos pegar um exemplo bem concreto. A Oi. Então a Oi tinha muita dívida, e a gente sabe que a Oi quebrou. Sim. Certo? Só que quando as pessoas compraram uma debenture da Oi lá atrás, a gente não sabia que a Oi ia quebrar, entrar em recuperação judicial. É um risco que você tá correndo. É o risco que você tá correndo de comprar uma dívida de uma empresa. A gente não sabe o que vai acontecer naquele meio tempo. E quanto mais endividada, então assim, Bruna, mas como que eu analiso? Eu quero investir, então eu quero arriscar nisso, eu quero entender. Você tem que olhar qual que é a capacidade financeira da empresa. A gente, por exemplo, o banco, quando vai te dar crédito, você ganha 3 mil reais por mês. Ele não vai te dar 200 mil se você não tem um bom histórico ali. Ele vai analisar se você paga suas contas em dia, o seu cartão de crédito. A mesma coisa quando você vai olhar uma empresa. Tem que dar uma olhada, ela tá pagando as contas em dia, ela tem muito processo. Você dá uma entendida ali, né? Não é assim, não, é só porque eu conheço, a Oi é super conhecida. Não, tem que fazer toda uma investigação. Exato, a gente tem que ser Sherlock Holmes ali. Que maravilha. E entender, porque assim, você tá colocando o seu dinheiro, é um risco que a gente corre, mas tem que ser muito bem analisado, né? Existem inúmeros fatores que podem fazer uma empresa falir, né? A TIM, por exemplo, quase faliu várias vezes e a gente fala, mas por quê? Serviço, então tem outras, não é só essa caixa. O serviço dela, por exemplo, tava começando a ficar muito ruim, né? Então a gente não via muita reclamação, saía reclame aqui, todo mundo mudando, migrando pra Claro, Vivo e tudo mais. Então, isso já é você olhar a empresa e falar, olha, um sinal de alerta. Um sinal de alerta. E aí sim, porque tudo vai acabar recorrendo ali nas contas que ela paga ou a receita que ela gera. Então, investir em debenture é pra você conseguir esse risco. Mas assim, conseguir esse retorno maior. Mas pensando que você vai ter um pouco mais de risco. Não é pra aquela pessoa que assim, coloquei ali no tesouro e eu quero ainda dentro dos produtos de renda fixa dar aquela diversificada. Eu quero ter um pezinho ali diferente, um risquinho diferente. Eu acho que é um pouco nisso. Mas não é um produto muito comum pra nós, assim. Eu falo nós, que nós somos o consumidor ou investidor mais comum, né? Isso é muito, vamos dizer, popular pra quem tem um determinado poder, né? Entendi. Tem uma grana mais juntada. Então, acima de 100 mil, acima de 200 mil. E daí ele vai pegar 15, 20 mil e colocar nesse produto. É um investimento bem maior, é uma grana bem maior. Enquanto a gente tá falando aqui, a gente vai investir 100 por mês, 1.000 por mês. Então fica um pouquinho mais difícil. Tanto que as debentures, dependendo delas, você nem começa com um valor muito baixo, assim. E você havia, inclusive, comentado a respeito das debentures incentivadas. Você falou bem rapidinho sobre o que era, mas eu queria que você explicasse melhor o que são elas. Sim, porque elas são as mais comuns, né? Então o pessoal pergunta bastante. Elas são incentivadas porque elas são isentas de imposto de renda. Então, o brasileiro adora tudo que é isento de imposto de renda. Qualquer descontinho, qualquer coisinha, o brasileiro já tá correndo. Um brinde, o brasileiro já correu. Não, a gente adora. A fila, tem fila, a gente já sabe que tem brinde, promoção, a gente já tá lá. É mais ou menos isso. Então, assim, ela é muito comum, mas eu queria que vocês prestassem alguma atenção. Então, assim, ela é incentivada, ela tá principalmente vinculada ao que a gente vai ver, assim, muito comum, voltado pra construção. Voltado pra construção, quase 100% das debentures incentivadas hoje está voltada para isso. Porque a empresa precisa, né, daquele dinheiro para o material de construção para novos projetos e ela tá com projetos vendidos, mas às vezes através de financiamento, vai receber depois. Então ela precisa trabalhar esse caixa dela, né? Esse triângulo precisa fazer dar certo. E principalmente quando essas obras estão voltadas para aeroportos, rodovias, pedágios, melhorias sociais. Então não é qualquer um. Não é
o prédio aqui da Avenida Paulista vai construir, vai ser incentivado. Não, são melhorias que também estão muitas vezes envolvidas a questões políticas, né, da cidade, enfim, voltado para o prefeito que vai fazer, o governo que vai fazer, o governo federal ou estadual. Então tá bem infraestrutura, vamos dizer, infraestrutura num geral que vai melhorar como a sociedade, né? Só que tem que lembrar bem também isso. Apesar dela ser incentivada, ela vai ter um risco, vamos dizer, o governo não vai falir, porque se o governo falir, a gente já faliu muitas coisas antes. Então a gente pode considerar que entre as debêntures é um pouco mais seguro você comprar a dívida daquela empresa que está fazendo essa obra de infraestrutura, de aeroporto, de rodovia. Porém, vai te pagar menos. Porque é mais seguro, lembra da regrinha? Sim. Mais risco, mesmo retorno. Então, tem o macro, né, que a gente fala que é dentro de todos os investimentos, mas tem também só para debênture, mais risco, mesmo retorno. Então, segue a mesma coisa. Esse, se tem menos risco, vai ter um pouco menos de retorno. Entendi. Porque você não tá pagando imposto de renda também, né? Então, já para você ter um benefício, é aquele negócio. Não se pode ter tudo na vida. Você não quer isenção de imposto, pagar muito, sem risco, não vai funcionar. O investimento brasileiro quer. E o investimento não funciona dessa forma. É você querer ter tudo. Não pode ter tudo na vida. Entendi. Tem que ser mais ousado. Exato. Tá, então vamos fazer o seguinte. Se a gente pudesse fazer um resumo de vantagens e desvantagens, os prós e os contras de investir com debêntures em debêntures. Tá. Sabe aquela listinha que a gente faz quando a gente quer investir num cara ou não? Num rapaz, num namorado, numa companheira, enfim. Você faz aquela listinha de prós e aquela listinha de contras. Do tipo, devo continuar com a pessoa ou não? Tá. Se você pudesse fazer uma listinha dessa, uma tabela dessas, de vantagens e desvantagens, como que você colocaria pra resumir? Vamos lá. Primeira vantagem, maior rentabilidade. Vai te dar mais retorno. Certo. Então, isso é super importante e deve ser levado em consideração. Diferente de alguns outros produtos de renda fixa. Então, pra comparativo, pra colocar, é mais vantajoso e tem uma maior rentabilidade do que o Tesouro, do que o CDB, do que a LCI, do que a LCA, do que o CRI, do que o CRA. Então, assim, são todos os produtos de renda fixa que a gente falou. A cara da Karina tá ótima. Não, gente, porque eu tô chocada, porque eu tô aprendendo horrores. É muita coisa mas assim, é bacana. Os investimentos. Não, é maravilhoso, né? De início de pauta, achando que é um monstro, a descobrir. Veja, que interessante. Exato. E pra quem, pessoal, se vocês estão aí, nós temos podcast. Inclusive, os últimos a gente tá fazendo só sobre produtos. Tem um exclusivo do Tesouro, tem um exclusivo do CDB. A gente tá fazendo verdadeiros aulões aqui juntando. Sim, e essa é mais uma. Essa é mais uma. E a segunda, então, vamos lá, a segunda vantagem é essa diversificação. Então, que é aquela ideia de você não colocar todos os ovos na mesma cesta. Você também não vai apostar num único produto de investimento, né? É igual quando você tá com um ficante, você não vai apostar em um só. Até porque ele ainda é só um ficante. Verdade. Você vai pegar os vários boys ali, vai olhar e vai falar assim, deixa eu ver quais têm as qualidades maiores. Exatamente. Pra eu poder continuar a levar a sério. Então, não se põe todos os ovos na mesma cesta. Essas são as duas vantagens, né? Agora, quais são as desvantagens? A gente fala, tem um negócio que se chama menor liquidez. Mas eu vou explicar o que é. O que é menor liquidez? As debêntures, elas são produtos que ela tem um prazo de vencimento. Então, você colocou o dinheiro lá, e deu uma dor de barriga em mim. Você não vai tirar o dinheiro. Você até pode tentar vender, que a gente fala que é vender antecipado, mas você pode perder dinheiro. Só que existem alguns produtos que, como as pessoas investem mais, compram mais, a gente fala que tem maior liquidez, que é, mesmo que você queira vender antes do vencimento, você consegue, porque tem maior liquidez. Tem mais pessoas procurando. Entendi. No caso da debenture, não. Então é mais difícil. Então vai ser super difícil você sair antes do vencimento. E normalmente esses vencimentos são longos, 5, 7, 10 anos. Então tem que tomar muito cuidado com isso. E a segunda é que pode ser que a empresa, ela pega esse pacote aí das dívidas ali da debenture e ela fala, eu quero fazer um novo contrato dessa dívida porque eu não vou conseguir pagar no final do vencimento. E ela dá aquela barrigadinha e um novo contrato e tá ali dentro. Então você tava esperando dinheiro em 5 anos, você vai esperar em mais
2, 3 anos. Lógico, você vai receber os juros disso, não tem problema. Então a desvantagem é no sentido assim, se for um dinheiro que você vai precisar com uma certeza, não coloque o dinheiro que você tem ali. Porque você pode ter, a gente chama de repactuação, a repactuação de dívida. É como se fosse formular uma dívida nova, dar aquela empurradinha na dívida, empurrar com a barriga, né? O que é super comum, tá, gente? Não quer dizer que a empresa, nossa senhora. É a mesma coisa, gente, quando você tem uma dívida com cartão de crédito, você vai lá e paga uma parcela, daí depois você faz um parcelamento em 24 vezes, só que você quer dar aquela empurrada, então você deixa de pagar 2, depois você vai lá e faz um novo acordo, até a pessoa conseguir sair daquele ciclo da dívida, também é normal. Isso não quer dizer que ela esteja fazendo por mal, entendeu? Mas quando você tá do outro lado esperando, né, por aquele retorno, aí é complicado. É bem complicado. Então acho que são isso, não tem muito mais assim, eu não falaria que é um produto dos deuses, acho que são essas duas coisinhas assim pra cada lado, vantagens e desvantagens. Entendi. A próxima pergunta aqui é justamente a respeito de riscos. Tá. Esse já seria um risco. Sim, já seria um risco. Que outros riscos a pessoa pode correr? O principal risco aqui é a empresa não ter dinheiro pra pagar. Ah, que maravilha! É o risco de crédito. Mas isso, vamos se dizer, é o risco que a gente comentou no começo do podcast. Eu acho que é interessante trazer isso de volta. Você tem um risco de você não pagar um financiamento imobiliário ou um cartão de crédito. A gente sempre tá no risco por N motivos. Pode ser que você pague tudo em dia, mas perca o emprego e tem outras coisas, ou surgiram algumas emergências e não tem reserva de emergência. N coisas pode acontecer. Com a empresa também. Então o risco que a gente fala é como se fosse o score de crédito pra pessoa, o Serasa, Boa Vista, né? O SCPC que a gente tem ali. Então, isso daí também vale. Existe nota de crédito para as empresas. Então, o principal risco é esse, é você analisar. E hoje, gente, o Google tem todas as informações. Coloca lá qual que é o crédito, nota de crédito, inadimplência da empresa X, da debenture. Não vai pelas corretoras, né? A corretora, ela tá ali para te vender o produto. Então, nem sempre ela vai mostrar o que ela quer. Então, procure na internet, dá uma olhada, vê se aquela empresa que você vai investir na debenture daquela empresa, se ela tem muito histórico ali no Google de não pagar as dívidas, de ter muito processo trabalhista. Isso tem que entender, porque processo trabalhista, eles rapam caixa da empresa. Então, essas pequenas coisas. Você que é empreendedor, você vai entender melhor ainda. É um produto muito bom para quem é empreendedor, porque entende de negócio, sabe como funciona, sabe? Pagar fornecedor, pagar pessoas, saber como que funciona o fluxo de caixa. Ele vai conseguir analisar melhor uma empresa. Ele vai conseguir enxergar se aquela empresa que ele tá investindo é boa ou não. É o famoso bacana. Reconhecer o calote. Exato. De longe. Perfeita. Entendi. Perfeita. Entendi. Não, tô atenta. Já virei o Sherlock Holmes aqui, como você mesma disse. Totalmente. E garantias? Vamos lá, acho que a primeira garantia que o pessoal provavelmente deve perguntar é aquela garantia do FGC. O FGC, que é um fundo garantidor de crédito, é quando determinados produtos que você investe, você tem uma garantia que se o banco quebrar, a empresa quebrar, alguma coisa assim, você tem uma garantia de até 250 mil reais por instituição, por CPF, né? Nesse não tem. Então, nas debêntures, a gente não tem essa garantia do FGC. Então, você já tem um risco a mais, né? Outros produtos têm, nesse você não tem. Mas a gente tem garantias que ajudam a diminuir o risco. O que seriam essas garantias? Então, a gente pegou uma debênture de uma empresa de engenharia civil que tá fazendo, sei lá, manutenção no aeroporto de Congonhas aqui em São Paulo. E ela falou assim, lá no papel da debênture tá escrito, eu vou pagar essa dívida daqui 5 anos com juros, daí ela vai colocar o percentual dos juros para quem tá investindo. E se eu não pagar, vai entrar em leilão 3 terrenos meus que eu vou vender e vou pagar aquilo. Isso é considerado garantia. Então, isso já te dá uma segurança do risco. Que se ela não ter dinheiro, ela tem uma garantia que a gente fala real. É um terreno, é um prédio, alguma coisa. Ela pode colocar lá o que ela quiser de garantia. Isso já ajuda bastante a dividir o risco. Então, você tem vários tipos de garantia desse jeito. Ou pode ser, por exemplo, uma aplicação financeira que ela tem. Pode ser N coisas que ela pode colocar em garantia que diminui o risco de você escolher esse produto. Entendi. Então, é bem interessante. Para o investidor não ficar na mão. Exatamente. É a
mesma coisa, por exemplo, quando a gente quer pedir dinheiro pro banco. Hoje em dia não tem muito mais, né? Mas os ricos, antigamente, penhoravam joias. Ah, é verdade. Porque você tem a garantia, se você não pagar, a joia fica pessoa com o fica banco. retida, fica com a joia. E o banco fica sem o risco. Perfeito. Entendeu? Ótimo exemplo. É bom ter que trazer exemplo do dia a dia pra gente entender. E vamos falar agora sobre um assunto que é complicado. Taxas e impostos. Ai, senhor. Até revirou os olhos, gente. Ai, senhor. Vamos lá. Imposto é a tabela regressiva. Então, a gente já comentou em vários podcasts aqui. Você começa até 6 meses, você tem um percentual. Até 1 ano, você tem um outro percentual. E aí, em 3 anos, você tem um percentual mínimo que é de 15%. Então, se você tirar, muito dificilmente você vai ter uma debênture de 6 meses. Acho que é bem difícil ter. Mas a maioria vai ser mais de 3 anos. Então, você vai acabar pagando um percentual de 15%. Mas é bom vocês entenderem assim, não é que você colocou o seu dinheiro e 15% de tudo que vai sair. Não, é só do que rendeu. Então, você colocou 10 mil e no final tinha 15 mil, você vai pagar o imposto só de 5 mil, não do 15, né? O 10 ali fica ali, seguro. Você colocou o 10, como que você vai pagar imposto pelo que você colocou? Não, é só pelo que rendeu. Então, o imposto é esse. Taxa depende da corretora que você investe. Então, é aquele negócio, igual o banco digital. Vá na taxa zero, vá na que não te paga. Se hoje você tem um serviço de graça com excelentes corretoras grandes, por que você vai pagar? Ponto. Não tem, né? Você tem a oportunidade de não pagar com excelentes instituições financeiras. Então, vá atrás da corretora taxa zero que não te cobre para você investir. Qualquer produto de investimento hoje que eles te cobrem para investir não vale a pena. Perfeito. Não vale a pena. Tem que fugir mesmo. Perfeito. Agora vamos, pra gente finalizar, a dica de milhões: como escolher a melhor debenture para investir. Eu já aprendi que primeiro a gente tem que ter uma tendência a Sherlock Holmes. Isso, exato. Tem que gostar de ver as curiosidades. Eu acho que primeiro, você entender como escolher melhor. Não é um produto para todo tipo de investidor. Certo. É para uma pessoa que queira, tem esse perfil Sherlock Holmes, que ela queira ir atrás e entender sobre aquilo, né? Ou que ela entenda minimamente sobre, por exemplo, o mercado de construção. Acho que ajuda muito, se for no caso da incentivada. Ajuda muito, porque você se sente confortável. Eu sempre falo, só invista no que você conheça. E às vezes tem a ver com o seu dia a dia alguma coisa. Você gosta de maquiagem, você vai investir o quê? Você vai comprar ação de uma empresa porque você gosta de analisar aquilo. O investimento não pode ser chato. Tem que ser alguma coisa que faça parte do seu dia a dia e que, se consumir o tempo, vai ser prazeroso você ler uma notícia daquilo, você entender sobre aquilo. O investimento tem que ser assim, ele não pode ser o bicho de 7 cabeças ou a pedra no seu sapato, que fala, nossa, eu vou ter que ver sobre aquilo. Não precisa. Então eu acho que essa é a primeira dica que eu vou. Se não, escolhe outro produto, não precisa ser debenture. Escolhe outro, escolhe o CDB normal, escolhe uma LCA, LCI, vai atrás do que você realmente conhece. Essa é a primeira. E daí tem aquelas frasezinhas padrão, né, pra você escolher o melhor. Qual que é o objetivo? Então você quer ganhar dinheiro e colocar no mesmo risco, e num risco maior mesmo, né, depois de entender que é o mercado. Segundo, e o prazo? Você tá confortável com esse prazo do investimento? Então você não vai precisar mesmo desse dinheiro? E se atrasar 2, 3 anos? Já tô esperta. Entendeu? Fica ali de olho. Eu sempre faço esse tipo de pergunta. Terceiro, quanto de risco? Então você tem 100, 200 mil. Você vai colocar 20 mil? Você vai, vale a pena esse risco? Colocar esse dinheiro? Não vai te fazer falta? É outra coisa. Você tem que analisar no pior cenário, dá tudo errado. Esperamos que não, mas pode dar tudo errado, né? E olha os outros produtos. Então, quanto que tá dando de retorno? E existe algum outro produto que tem menos risco, tá dando a mesma coisa? O que você vai colocar num mais risco? Não faz sentido, né? Então, assim, não tem a dica de milhões se faça essas perguntas. Pronto, você vai conseguir descobrir em 2 segundos. Porque não tem, porque às vezes o que é bom pra mim não é bom pra você. Eu, por exemplo, não gosto. Eu não conheço nada do mercado de construção. Então, eu não invisto. Mas isso não quer dizer que o produto é ruim. É que eu não quero desprender do meu tempo pra analisar aquilo. E pra mim tem outros produtos interessantes, né? Então, eu acho que é isso que a gente tem que ver. E outra, já vejo a empresa que tem histórico de debenture. Fala,
fala, poxa, já tem vários pagamentos de debênture, já tem um histórico, já faz há não sei quantos anos. É isso, gente. É isso. Não tem erro. Não é difícil. Não é difícil. Não é difícil. É pesquisar, é ser Sherlock Holmes, responder essas perguntas e pronto, você vai conseguir escolher a sua melhor debênture. Entra na corretora, taxa zero, filtra lá e vai aparecer as principais empresas. Vai uma a uma ali, entende? Não vai ter muita, não. Ai, quem achar vai falar, nossa, mas vai ter trilhões. Não vai. Vai ter 5 a 10. Então você vai conseguir escolher tranquilamente. Perfeito. Não Isso é nada, ótimo para pessoas que Senhora. morrem de dúvidas como eu, Exato. que ficam em dúvida. Perfeito. E que vai ter muita, que você não vai conseguir escolher. E que tem a ver com o seu perfil, né? Como você mesmo explicou. Exatamente. Muito bom. Consegui? Acho que tirar é uma isso. aula? Todas. Aulão perfeito, com todas as dúvidas sanadas aí. Acho que é perfeito. É exatamente isso. E agora a debênture não é mais um monstro, não é mesmo? Tá vendo? Mas a gente não saiu de Stranger Things, não saiu do mundo invertido. Não saiu do mundo invertido, mas deixou de ser um Demogorgon pra virar só um debênture. Com certeza. Bom, pessoal, adorei, viu, Ká? Muito obrigada que você trouxe. É muito bacana. Adoro mulheres aqui nesse podcast. Eu amei tudo que você trouxe aí. E também, você gostou? Imagina, eu que agradeço. Eu aprendo Tirar muito, toda- eu sempre falo aqui na rádio, gente. Eu falo, gente, eu aprendo muito com a Bruna. Você ouve o podcast que tá disponível em todas as plataformas, inclusive vai lá no site da Mix, ouvir agora todos que estão lá. E são aulas, né? A gente aprende muito, é extremamente enriquecedor e fascinante. Acho que é porque você torna também um pouco mais didático e fascinante pra quem tá ouvindo. É, tem que ser bem dia a dia, né? Ó, vou te falar que eu não era tão fácil assim explicar no começo, não. Porque eu tenho... Quem trabalha no mercado financeiro tem uma mente um pouco viciada. Então eu tive que tirar um pouco dos vícios pra conseguir de explicar. termos e... Exato. Mas eu acho que é um aprendizado constante. É um aprendizado pra vocês e é um aprendizado pra mim de conseguir explicar cada vez mais de uma forma cada vez mais didática. Muito A gente bom. tá evoluindo sempre, acho que em conjunto. Excelente, professora. Obrigada. Bom, se você também tem dúvida, não esquece, pessoal, WhatsApp da Mix 11 98180 1000. Manda também todas as suas perguntas que a Ká vai fazer o nosso juntado aqui. Ela vai Catadão de organizar. perguntas e dúvidas. E a gente vai direcionar tudo organizadinho, com um passo a passo. Vocês viram, né? O aulão aqui foi incrível. A Ká juntou aqui, organizou, colocou 1, 2, 3, 4, 5, vamos lá, respondeu e todo mundo tá saindo sem dúvidas. É isso aí, perfeito. Obrigada, viu, Ká? Até a Obrigada próxima. mesmo. Até, um beijo. Beijo. Você ouviu Faz as Contas. Oferecimento Avenue, cada vez maior e mais completa. Saiba mais em avenue.s. Next, com Next, um banco 100% digital e gratuito, você faz acontecer. E Autocompara, o jeito de fazer seguro foi atualizado. Acesse, compare e contrate. Mix!